Como ter sucesso no negócio mesmo em tempos de crise? Feriados demais, economia instável, mudança de governo. E como é que algumas empresas ainda conseguem crescer? Olá, meu nome é Gisele Parente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E aqui eu falo sobre como estruturar a sua empresa para o crescimento. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você o que você precisa fazer aí dentro da sua empresa, para você organizar a sua empresa, para que a sua empresa se mantenha estável no mercado, mesmo em períodos tão desafiadores. O bem da verdade, gente, é que crise não quebra empresas. O que quebra a empresa é a falta de estrutura. A crise, ela expõe as empresas que não têm processos, que não têm direção de crescimento e que não está profissionalizada. Então pega aí papel e caneta e já anota, porque eu vou compartilhar aqui com você os 3 pilares para você manter a sua empresa crescendo mesmo nesses tempos desafiadores. O primeiro pilar, você precisa olhar e controlar o financeiro da sua empresa. Ah, Gisele, mas eu não gosto de controlar financeiro. Ah, Gisele, mas eu não gosto dos números. Problema seu. Criança faz o que quer. Se você escolheu empreender, você precisa ter controle do financeiro da sua empresa. Você precisa saber exatamente o que você paga, quanto que você paga e aonde está indo o dinheiro do seu negócio. Você precisa revisar toda a sua precificação e entender qual que é a margem que você tem em cada produto ou serviço e parar de trabalhar com o preço do seu concorrente. Você precisa começar a guardar o dinheiro que sobra mensalmente da sua empresa, para você criar um capital de giro que te ajude a pagar as contas pelo menos de um mês dos custos fixos aí da sua empresa. Por quê? Porque em anos que tem tantos feriados, o faturamento ele acaba não sendo tão previsível. Ele tem altos e baixos. Então você precisa ter uma reserva, um capital de giro para você conseguir pagar as contas do seu mês e ir repondo ao longo do período. Você precisa ter o teu fluxo de caixa projetado. Você precisa saber o que você tem para pagar pelo menos nos próximos 3 meses. Ah, Gisele, mas eu vou vender, eu vou comprar, ok, tudo bem. Mas o que você já fez de conta, as suas despesas fixas já precisam estar lançadas no seu sistema ou na sua planilha para você conseguir ter uma visão clara de pelo menos 3 meses aí do seu negócio. Para você tomar decisões assertivas quanto à aplicação dos seus recursos financeiros dentro da sua empresa. O que eu posso comprar agora? O que eu preciso fazer um parcelamento? Eu posso investir nisso agora ou não? Essas são respostas que você só vai ter quando você tiver um controle financeiro da sua empresa. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, já curte, se inscreva aqui no canal para você ser notificado todas as vezes que novos vídeos forem ao ar. Quem tem números consegue antecipar, consegue tomar decisões, consegue saber onde vai colocar o dinheiro do seu negócio. Agora, quem não controla nada, atrasa o pagamento de fornecedor, não dá nem satisfação, paga juros em cima de juros e não vê o dinheiro sobrar no final do mês no caixa, simplesmente porque não está controlando. O segundo pilar aqui precisa ser você definir prioridades estratégicas dentro da sua empresa. Não dá para crescer em tudo. Você precisa olhar a sua empresa, os produtos, os serviços e entender o que está te dando mais resultado hoje. Qual é o produto ou qual é o serviço que ele tem uma margem maior de lucro, que ele vende melhor? Das vezes, não é o produto ou o serviço que tem a maior margem, mas é o produto ou o serviço que você ganha em volume. Então, você precisa ter esse olhar estratégico
para você colocar energia aonde cresce. E você também precisa conseguir analisar quais são os produtos, quais são os serviços, quais são os fornecedores que tiram dinheiro da sua empresa. Qual é o cliente que é mal pagador? Você vai continuar vendendo para ele, mesmo que ele esteja com pagamentos atrasados? Qual é o colaborador que você tem aí na sua empresa hoje que não é produtivo? Qual é o processo da sua empresa hoje que gera mais retrabalho e que faz você perder mais dinheiro? Então, você precisa ter esse olhar estratégico na sua empresa o tempo todo, porque é esse olhar estratégico que vai fazer você colocar energia onde cresce e cortar aquilo que está te dando gasto de dinheiro ou de energia dentro da sua empresa. Em tempos difíceis, você precisa ser cirúrgico. E se você precisa aprender mais sobre como estruturar a sua empresa para o crescimento, eu vou deixar aqui o link de um programa de implementação que eu tenho, que ajuda os donos e as donas de empresa a estruturarem a empresa para o crescimento. Nesse programa, além do curso, você recebe muitas ferramentas e o meu acompanhamento mensal, onde nós vamos sentar e eu vou tirar todas as suas dúvidas e as dúvidas de outros empresários. O terceiro pilar que você precisa desenvolver aí na sua empresa é uma rotina de gestão. Você precisa liderar a sua empresa. Não é ficar no meio do olho do furacão ali, com um extintor de incêndio nas costas, tentando apagar os picos de fogo que aparecem dentro da sua empresa. Você precisa olhar para a sua empresa de forma estratégica e, para isso, você precisa ter controle. Então, estabeleça aí uma rotina, reuniões diárias para tratar os problemas do dia a dia, reuniões semanais para olhar os números da sua empresa que dependem de ações imediatas, por exemplo, faturamento. Não dá para olhar o faturamento só lá no final do mês e, não bati a meta. Não, olha toda semana. Olha para as vendas da sua empresa toda semana. Olha para a receita semanal da sua empresa. Tem equilíbrio? Não tem. Reuniões mensais de performance e resultado. Olha quais são os principais indicadores da sua empresa. Olha para o lucro da sua empresa para você saber se a sua empresa está crescendo ou se ela está quebrando. Olha para o faturamento da sua empresa para ver se você está faturando quanto que você planejou. Olha para a performance da sua equipe de vendas para saber se cada vendedor está vendendo o que precisa, batendo meta todo mês. O empresário que cresce em tempos de crise não é o empresário otimista, não é o empresário que mais vende, é o empresário mais estruturado, é o empresário que mais controla. E se você quer aprender mais ainda como criar uma estrutura escalável para o seu negócio, assista esse vídeo aqui.